Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Nós vamos ler as nossas Bíblias. A Escritura se encontra, primeira carta de São Paulo a Tessalonicense, aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Para preceder, quer dizer, estrovar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Senhor Jesus, ajude-nos mais uma vez nesta noite, e dê-nos, ó Pai Santo, aquilo que nos cabe de Sua palavra, pois queremos alimentarmos mais e mais da mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Agora, nós observamos que ele disse: estes que dormiram em Cristo, eles descerão em corpos celestiais e receberão um corpo glorificado, e nós que estamos vivos, também juntamente com eles, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Correto? Bem, esta deve ser a convicção, a certeza, a determinação de fé de todo verdadeiro crente. Se ele não tiver isto, ele não conseguirá isto. Esta é a nossa vitória sobre tudo. É a nossa transformação de nossos corpos mortais para o corpo glorificado. Correto? Quando isto acontecer, então vai cumprir o que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse no verso 29 de São Mateus 26, como ele disse assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então é necessário, primeiro, uma subida
em direção à casa, para que então cumpra-se isto, tomar da ceia ministrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nas bodas do Cordeiro. Isto é a verdade. Eu estou dando sequência já à mensagem que estamos lendo. Manifestação dos filhos de Deus. Então o profeta disse aqui: pois nos 3 anos e meio o anticristo terminará o seu reinado, o mundo inteiro será destruído, os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os gentios ou para os judeus. Recordem, quando José fez a si mesmo conhecido para os irmãos de José, e lá não havia nenhum gentil presente, quando ele enviou. Você reconhecem a história. José, o tipo perfeito de Cristo em todos os modos. E quando José enviou seus irmãos, e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, ele os viu lá, e então eles disseram: ora, esse sujeito, nós não devíamos ter matado nosso irmão José. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, e agora quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, e José estava tão satisfeito que ele teve que chorar. Por pouco então despediu sua esposa e seus filhos e todos os guardas e tudo mais, e os enviou ao palácio, exatamente correto. E então, na presença tão somente dos judeus, ele disse: eu sou José, vosso irmão. Eu sou vosso irmão. Então eles prostraram e começaram a tremer e disseram: agora sabemos que receberemos aquilo, porque nós matamos o nosso irmão. Nós dizemos que matamos o nosso irmão, e agora ele é este grande rei. Então isso já está para acontecer quando a noiva subir. Ela vai para as bodas, e Jesus, que é o nosso José, descerá para tratar com pequenos 144 mil judeus. Então é onde eles vão pensar, na verdade, que eles tinham matado Jesus, e eles não mataram. A Bíblia disse que cada família chorará, cada um vai chorar, lamentar naquele momento. A casa de Davi, a casa de Jessé, todos eles vão chorar naquele dia, quando Jesus der a conhecer ao pequeno Benjamim, que é os 144 mil judeus selados. Esse pequeno Benjamim, ele nasceu depois que José saiu da casa de seu pai e foi vendido para o Egito. Ele não conhecia o pequeno Benjamim, mas ele sabia que tinha o seu irmão caçula de seu próprio pai e mãe. Por isso que quando José viu Benjamim, ele agarrou a Benjamim e chorou em seus ombros. Chorou em seus ombros. E assim vai acontecer, do mesmo jeitinho.
ele mandará a noiva para o palácio, que é as bodas do Cordeiro, e descerá para dar a conhecer o seu pequeno Benjamim, que nasceu da sua mãe, igreja ortodoxa, a velha primeira igreja, que ele não tinha ainda conhecido. Entendeu? Ele disse: Deus fez isso por um propósito, para salvar vidas. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isto, para nos salvar, os gentios. Porém os gentios estavam no palácio, aleluia, sendo rejeitado por seus irmãos. José, ele tomou uma noiva, e a noiva era uma gentílica, não uma judia, certo? Agora, onde você está chegando agora? Depois de conhecermos este corpo glorioso, depois de colocarmos este corpo glorioso, e a grande era que está por vir, quando esse corpo glorificado, esse corpo celestial, for feito um corpo glorificado. Entendeu você o que eu quero dizer agora? Então poderei ir e dizer: irmão Neville, deixe-me dar uma pequena ilustração. Eu digo: irmão Umes, vamos para o papai nesta manhã. Ele é Deus, nós o conhecemos agora. Ele é um salvador, ele é o curador. Lá nunca houve tal coisa como a criação do pecado. Aquilo não desce bem, desceu? Pecado não é uma criação, não, senhor. Pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e esse é Deus. Pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério é a retidão pervertida. O que é uma mentira é a verdade mal apresentada, certamente. O que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. O pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. E então Satanás não pode criar o pecado. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Isto é exatamente correto. A morte é simplesmente uma perversão da vida. Agora, observem isto. Então eu irei e direi: irmão Mer, vamos, você e eu, e o irmão Berner, e alguns dos irmãos, subir para o papai Deus, e digamos: vamos fazer uma pequena viagem. Vocês, rapazes, gostavam das montanhas quando vocês... Sim, certamente gostávamos. Há 2 milhões de milhas delas, além daquele novo mundo. Digam, sigam em frente, viajem com eles. Tenho que guiar o sol cada dia. Suba mais, eu te ouvirei. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu os virei. Isaías 66, correto? E você sabe, estou andando por ali, todos nós andamos por ali somente por cerca de 500 anos. Simplesmente uma pequena jornada, 1 milhão, não faz nenhuma diferença, vê? E agora isto soa como loucura, porém é a verdade, vê? É a verdade, porque não há tempo, é a eternidade. E quando eu chego lá fora, eu andei por ali, vocês sabem quem eu encontrei lá fora? Eu digo: bom, aquela mão é bom, se aquela não é a irmã Georgia Bruce, ora, irmã Georgia tem passado muito tempo desde que eu a vi.
sempre parecendo a mesma, vê? O Branham está falando o que é isso lá. Talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade, mas simplesmente tão jovem como ela sempre foi, ela estará coçando as costas de algo, e quando eu olho lá, é um leopardo, um leão. Eu digo: como está você nesta manhã, leopardo? Miau, como um gatinho. Eu estava lá embaixo falando com umas irmãs ao redor daquelas grandes flores lá embaixo. Nós ficamos lá por uns 500 anos, vê? Olhando para elas. E agora isso soa como uma loucura, mas é a verdade, isso é correto. Esta é a maneira que Deus queria. Bem, abençoado seja o teu coração, irmã Georgia. Nenhum mal pode vir, nada, de maneira alguma. No tempo do entardecer, subiremos no topo do monte e diremos: ó Papai Deus, uma vez eu fui perdido. Estive uma vez no lixo do pecado. Papai Deus, e tu me salvaste. Aleluia, amém? Você se sente feliz assim, irmãos? Aleluia. Ora, pessoas que tentaram expressar foram as que ficaram loucas. Bem, aquele homem que escreveu o amor de Deus, o último verso foi escrito dentro dos muros de uma instituição para doentes mentais, o qual tentou expressar o amor de Deus, como ele parou para salvar pecadores e como ele o fez, seu amor que desceu para salvar a você e a mim. Falando a respeito de adoração, os anjos não sabem nada a respeito disto. Adoração, um anjo somente sabe que ele está lá de pé, movendo suas asas de um lado para o outro. Aleluia, aleluia. Mas misericórdia, quando isto vem ao conhecimento que eu estava perdido e agora fui encontrado, estava morto e agora vivo outra vez. Deus, eu era pecado, eu era lixo, eu estava lá embaixo no lixo. Aqui está o melhor que a vida poderia te dar. Já foi você alguma vez aqui no depósito de lixo da Colgate? Da Colgate. É o lugar mais fedorento onde já estive. Aquela velha fumaça simplesmente me põe enfermo ao respirá-la. Aquela fumaça, nada por ali, dá tanto nojo que o seu estômago parece sair de dentro para fora, como se estivesse tomado óleo de resino. Vê? Simplesmente tão enjoado quanto possa você estar. E os ratos correndo por cima de você, tentando te comer. E este é o melhor da vida. E então alguém se abaixa e te levanta, e você está bem velho e não pode fazer nada, e simplesmente te apanha e te transforma em um rapaz de 18 anos de idade, e te coloca em cima de uma montanha, exatamente na flor da juventude, com aquele bom ar saudável, assim aquele bom gole de água fria. Gostaria você de voltar alguma vez para aquele lixo outra vez? Não, irmão. Nunca vá àquele lixo outra vez. Agora, aquilo é o que isso significa, amigos. É isso que é aquela visão, ou a transladação, seja o que for uma visão. Eu digo visão, porque tenho medo que isto virá alguém a dizer transladação.
É isto que aquilo era. E agora, quando Deus, o que fez Deus para trazer filhos e filhas para Ele? E agora, quem são estas pessoas? Como eles? O que fizeram estas pessoas para merecerem isto? Como fizeram isto? Deus, no princípio, antes mesmo de ser feito um anjo, quanto sabe que Ele é infinito? E agora vocês, irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse ir e morrer para remir essa pessoa aqui, Ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto: Ele mesmo tomaria o lugar. E Deus se tornou carne para que Ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. É por isso que Ele será tão adorado. Jesus era um homem, claro que Ele era homem, um homem, H-O-M-E-M, nascido da Virgem Maria, pelo Espírito que estava nele, era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era Jeová Jiré, Ele era Jeová Rafa, Ele era Jeová Manassés, Ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi primeiro e o último. Ele era o que é e o que há de vir, a raiz, o rebentos de Davi, a estrela da manhã, porque Ele foi tudo em todos. Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. O diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvido. Eu te ferroarei, te colocarei na sepultura. Aquele sangue derramado não pode te ajudar. Aquilo é simplesmente sangue de um animal. Porém Deus, em sua sabedoria, sabia que lá haveria um cordeiro que viria morto desde a fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Mas um dia, quando este cordeiro veio, este homem, Satanás, foi até mesmo enganado. Ele olhou ao seu redor e ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça um milagre. Deixe-me te ver fazê-lo. Deixe-me te ver fazê-lo. Eu amarrarei um trapo ao redor de sua face e te ferirei. Se tu és profeta, diga-nos quem te bateu. Eu não creio que tu és o sujeito. Se tu és, diga-nos exatamente como tu és. Vê? Tudo desta maneira. Diga-nos quem és tu. Ele não sabia, não abria sua boca. Ele puxou o pano de sobre seus olhos. Então ele olhou ao redor para os discípulos e disse: eu poderia falar com meu Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Deus não ouviu aquilo, você sabe. Se tu és, aquele não é Ele. Ora, veja-o sangrando. Alguns de seus soldados vão até lá e gospe com sua
face, guspem, escarneciam dele, arrancavam mãos cheias de barbas de sua face. Oh, não é ele. Ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele. Rapaz, eu levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. E quando ele foi chicoteado, Elohim, Elohim, Deus meu, aquele era o homem. Por que me desamparaste? No jardim do Getsêmani, a unção o deixou, vocês sabem. Ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabia disto? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Foi aí que aquele amor entrou, como ele tomou o meu. Oh, aleluia! Como tomou o meu. E lá estava ele. Ele não podia abrir a sua boca. Eles simplesmente disseram: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum. Ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei o meu aguilhão nele. E aqui vem ele, lance seu ferrão nele. Oh, mas naquela era a hora errada. Então ele estava com seus ferrão arrancado. Ele não pôde ferroar mais. Desde então ele deixou seus ferrão lá dentro. Levantou no terceiro dia e disse: eu sou aquele que estava morto e está vivo outra vez, e vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Sim, Senhor. Ele falhou em ver quem era aquele. E porque eu vivo, vós também vivereis. Isso não apareceu ainda. Isto não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado, então alguns disseram: ele é ele deve ser um fantasma, deve haver algo fantasmagórico a respeito desse sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse: deixe-me ver suas mãos e tudo mais, e eu lhe direi se é ele. Ele disse: aqui estou. Disse: tem você algum peixe e pão lá? Traga-me um sanduíche. E eles trouxeram um sanduíche, e ele lhes colocou ali de pé, e o comeu. Disse: agora come um espírito como eu acabei de comer? Tem um espírito, carne e osso como eu tenho? Ele disse: eu sou ele, eu sou aquele. E Paulo disse: não apareceu exatamente com o tipo do corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. O quê? Já teve ele algumas vozes? Digo, alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia disse que ele é um pronome pessoal. Outra vez, ele foi ao inferno, pregou as almas que estavam aprisionadas. Como ele desceu lá e como ele fez isso? Ele possuía o sentido do fato, do tato. Ele possuía o sentido da audição. Ele possuía o sentido da fala. Ele pregou com aqueles mesmo tipo de corpo que vi aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram da longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi, o profeta, anteviu isto.
Não deixarei sua alma no inferno, e nem mesmo deixarei que o meu santo veja corrupção. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixará minha alma no inferno, nem deixará que o meu santo veja corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez, e no mortal foi colocado a imortalidade, e ele se pôs de pé e comeu. Ele nos disse que ele era um homem. Aleluia! Aleluia! É desta maneira que o veremos, irmão Evans. É aí quando ele se assentará no trono de Davi. Aleluia! É aí, agora, quando subiremos e desceremos, e eu farei uma viagem com você através das montanhas por 1 milhão de anos, vê? Somente em poucos dias, somente em poucos minutos, nós atravessaremos lá e nos assentaremos lá ao redor. E quando chegar a hora de comer, você sabe a primeira coisa que você sabe? Ó, irmão, eu disse, irmão Ode, bem, onde você estava por todo esse tempo? Eu não tenho te visto me parece que tem sido uns 15 minutos. Isto foi há 2000 anos atrás, irmão Brana. Como está você sentindo? Naturalmente, você não pode sentir nada a não ser bem. Aleluia, amém? Ei, vem aqui, rapazes. Vou mostrar algo para todos vocês. Irmãos, meus queridos irmãos, aqui está uma fonte de água melhor que vocês alguma vez já beberam. E, nós beberemos um bom gole frio. Eu alcançarei lá e apanharei um punhado de uvas e nos assentaremos lá e comeremos. Não será aquilo maravilhoso? Isto é exatamente o que é. Aquilo é simplesmente isto. Como recebemos isto? Como sabemos disto? Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou. Quem? Aqueles que estão na terra prometida. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, para que possamos louvá-lo como ele disse. Isto é o que ele é, Deus. Nós queremos louvá-lo. Louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado. Em Cristo somos aceitos, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas. Eu tenho que voltar à adoção, mas eu quero parar em pecados, aqui por 1 minuto. Pecados, você já observou isto? Você sabe que Deus não condena um pecador por pecar? Ele o condena por ser um pecador. Se um pecador fuma um cigarro, ele não condena por isto. Ele é um pecador de qualquer maneira, vê? Ele não tem nenhum pecado. O pecador não. Ele é simplesmente um pecador, vê? Ele não tem nenhum pecado, mas você tem pecado. Você que é cristão, você observa aí que ele está falando com a igreja. Conserve-o corretamente. Vê? Perdão de pecados. Pecados. P-I-C-A-D-U-S.
nós cometemos pecados. Porém, o pecador é simplesmente um pecador. Deus não esquece. Agora você diz, bem, ele saiu por aí e atirou um homem. O que irá você fazer a respeito disso? Isso não é problema meu. Eu não sou um reformador, eu sou um pregador. A lei tomará conta daquilo. Eles são reformadores. Eles são. Bem, digamos, ele cometeu adultério. Aquilo está com a lei. Aquilo está entre ele e a lei. Eu não sou um pregador. Vê, o meu dever é levá-lo para Deus. Se ele pecou, isto é problema dele. Ele é pecador. Deus o condenará em um nível mais alto. Para começar, ele é um pecador. Para começar, ele está condenado. Ele nem mesmo chegou ainda à primeira base. Ele está aqui. Ele é um pecador. Para começar, ele não tem nenhum pecado. Ele é um pecador. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Você não poderia sair e dizer, esse tanto é noite, esse tanto é noite. Não, tudo é noite, tudo é noite. Isto é o que Deus disse. Eu lhes digo, ele é simplesmente um pecador, isso é tudo. E agora ele fez isto, este tanto é noite. E esta é uma verdadeira noite clara bem aqui. Eu sei, porém, é simplesmente tudo noite. Isso é tudo, vê? Eu não poderia dizer, esse tanto é luz bem aqui. Não, tudo é somente luz, vê? Simplesmente luz. Você não poderia dizer, o tanto vê, o tanto vê. Mas se há uma mancha negra nisso, então há trevas nisto. Então, pecados, P-E-C-A-D-U-S. Nós temos perdão de nossos pecados através de seu, o quê? Sangue precioso, sangue, precioso sangue. De acordo com a riqueza de sua, como esquecemos disto? Porque somos dignos e fizemos algo para termos os nossos pecados perdoados? De sua, o quê? Graça, graça. Ó, que coisa, nada trago em meus braços, Senhor, nada pude fazer, não há uma coisa que pude fazer. Veja, Ele me predestinou, Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu nunca o escolhi, Ele me escolheu. E Ele te escolheu, Ele escolheu todos nós. Nós não escolhemos. Jesus disse, vós não me elegeste, eu vos elegi. Ele disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o meu Pai o aproxime primeiro, e todo aquele que o meu Pai me tem dado virá a mim, e nenhum deles se perderá, e não, a não ser o filho da perdição, para cumprir as escrituras. Vê você, diz lá, todo que o Pai me tem dado virá a mim. Estou demorando muito, não estou? E nunca saí disto, eu ainda não comecei isto. Deixe-me apressar, e tenho que conseguir algo aqui rapidamente agora. Nós apressaremos. Eu tenho que voltar a esta adoção por um minuto. Vocês me perdoem por somente um minuto. Vamos apanhar isto aqui. Algumas dessas pessoas vieram lá de Geórgia,
tão somente para estarem aqui essa noite. Benditos sejam os seus corações. Agora, irmãos de Geórgia e Texas, e seja lá de onde você for, ouça o versículo 5, e vamos demorar nisto mais uns poucos minutos. E nos predestinou para a adoção. E nos predestinou para a adoção. Ele predestinou você? É um predestinado? Você crê nisto? Então não deixe o Satanás te desanimar, não. Não deixe ele te desanimar, não. A hora que ele vier tentando dizer que você não é um filho de Deus, uma filha de Deus, e mostrar as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros, joga na cara dele: Satanás, eu sou perdoado desde antes da fundação do mundo. O sangue do Cordeiro foi derramado ao meu favor antes que o mundo existisse. Aqui estou, sob o sangue de Jesus Cristo, identificado com a palavra, pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Deus os abençoe. Nós vamos encerrar aqui, daremos continuidade de novo no outro culto. E nós vamos cantar um hino e encerraremos. Nós vamos cantar o hino número 253, Bela Terra. Terra abençoada estou, por bela peregrino vou. Delícias abundantes são, e só dos céus saudades dão. Ó bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea eternal, querido lar celestial. Comigo ando, Salvador, conversa em dois de santo amor. Guia sempre pela mão, à beira céu os passos vão. Ó bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea eternal, querido lar celestial. A brisa traz o belo odor do paraíso ao redor, de flores que não murcharão, de frutos que sobernos são. Ó bela terra de amor, do
alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea eternal, querido lar celestial. Do zéfiro celestial brotou o canto angelical da triunfante multidão, louvando a grande redenção. Ó bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea eternal, querido lar celestial. Aleluia, graças a Deus. Você já está nessa bela terra? Tá? Hein? Você já está nessa bela terra? Hã? Você está? Você está? Quase que todo mundo está, né? Só um pouco que está. Um pouco está, um pouco não está. Um pouco está, um pouco não está. E eu não vou dizer que todos estão, porque num grupo de pessoas, o profeta disse: há 3 classes. Por mais pequeno que seja, há 3 classes. Mas eu lhes pergunto: você está numa boa terra? Amém. Parece que não me compreende, né? Eu falo espanhol, né? Eu habla hispano, né? E a igreja não entende. Amém? Não entende hispano, né? Entende português. E talvez eu estou falando hispano. Ah? E vocês não entendem. Qual é a boa terra? Hein? Qual é essa boa terra? É aquele lote que você tem lá, que você fala: aqui é um paraíso. Aqui é um paraíso, não dá nem vontade de ir no final de semana para a cidade. Aqui é um paraíso, ver os macacos, ver os pássaros cantando, ver as onças, ver os veados, né? É um paraíso. É esse que é o lugar? A boa terra, ela não trata-se de isso daí para nós. A boa terra para nós que nós estamos é esse tremendo e antiquado e antigo batismo do Espírito Santo, que é um fogo dentro de você. Eu não preguei, dá vontade de pregar, né? É um fogo diante de dentro de você que queima a chama, a labareda, o amor divino ardendo ali dentro, que você mal espera as portas se abrir para estarmos juntos nesse companheirismo, nesse achego aqui, nessa atmosfera. Esta é a nossa terra prometida. É o batismo do Espírito Santo, que um dia desse nos transformará os nossos velhos corpos mortais, para termos o seu corpo semelhante, glorioso e físico. Qualquer hora, qualquer momentinho disso acontecerá. Aleluia. Você crê assim? Então diga comigo: amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvai a Deus. Louvai. Como é esse irmão? Qual é o nome dele? Hã?
112. Vamos ver esse hino, mas e nós vamos encerrar. Eu garanto para vocês, nós vamos encerrar. Só cantei esse hino. 112. 112. Tá. Será que eu dou conta? Vocês me ajudem aí. Louvai, louvai, Cristo, o Mestre divino, por nós na cruz, Ele sofreu e morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Se louvai-o, Ele tão exaltado, mediador, que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai de sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, o Mestre divino, conselheiros bons, dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedida por esse Salvador. E de todos, servo de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, o Mestre divino. Seu poder e glória, louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Aleluia, graças a Deus. Dá vontade de ficar mais. Passou tão depressa o tempo. Vamos orar. Senhor Deus, é bom demais. É bom, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra é consolo, a tua palavra é conforto, a tua palavra é cura divina, a tua palavra é salvação do pecador, a tua palavra perdoa os pecados, a tua palavra é para nós, Senhor, tudo o que precisamos. Senhor, estimula-nos cada dia mais, dê-nos mais conhecimento divino, mais revelação, mais dedicação, mais coragem, mais força, mais ânimo, para poder lutar, desafiar, vencer os nossos inimigos, bem no lugar, no trono de Satanás, e sermos mais do que vencedor. Ó Pai bendito, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarde, nos protegem de todos os males, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
Neste mundo sim além há um país de luz. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde as trevas não se veem, pois brilha ali Jesus. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, terra de Jesus, terra de amor. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde brilha a luz do meu Salvador. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, pelas portas de fulgor não pode o mal entrar. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, nem a morte, luta ou dor no céu terão lugar. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, terra de Jesus, terra de amor. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde brilha a luz do meu Salvador. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá. Oh, que divina mansão Jesus nos preparou. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde todos os irmãos vão ver quem o salvou. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, terra de Jesus, terra de amor. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá, onde brilha a luz do meu Salvador. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir lá.